Hello students, how are you? Então, gente, hoje o teacher vai trabalhar com vocês do 9º ano sobre modal verbs, ok? Verbos modais. O que é bacana nos verbos modais? O verbo que acompanha os verbos modais vão ser sempre escritos e falados na forma base, in English, base form, ok? Eu mostro para vocês, começando de baixo para cima, só nessa questão estrutural. Olha só a preposição to. Sempre que você usar a preposição to, o verbo principal vai estar na forma base, ok? Isso é interessante, porque lembram quando a gente estuda simple present, que na forma afirmativa, os verbos em terceira pessoa recebem S, ES, IES? Nesse caso, quando você usa modal verbs, não precisa. Ele vai ser escrito da mesma forma para todas as pessoas, certo? Vamos para o modal verbs are used with other verbs to express different ideas. Então, eles expressam diferentes ideias. Aqui o teacher colocou os 3 que a gente vai estudar, porém, nós temos outros. Um muito importante que é usado na língua inglesa é o modal can. Remember, students, for example, can I go to the bathroom? Can I go to drink water? Ok? Quando você pede permissão, remember, can, saber ou poder. Can I cook? Can he cook? Can she play volleyball, for example? Ok? Nesse caso, nós vamos trabalhar com should, must e have to. Tá? Student, to have to, ele não chega a ser um verbo modal, tá? Porém, ele é estruturado dessa forma. Have to é o verbo com uma preposição. Como eu disse, tem preposição, fica na forma base o verbo principal. O should, se você fosse traduzir, ele seria um deveria, tá? O should é usado para aconselhar, ok? Exemplo. We use should to give advice. Nós usamos should para dar conselhos, advice. Example. You should listen to music or the news if you want to improve your listening, okay, skills. Você deveria escutar música ou notícias se você quer aumentar ou melhorar a audição ou a sua habilidade auditiva, tá? Então, é um conselho. Eu, como professor, como teacher, falo, ó, pessoal, vocês precisam ouvir o máximo possível em inglês, através de filmes, séries, músicas, notícias, enfim, para você melhorar o seu vocabulário, o seu listening. Então, should é um conselho. For example, you have a headache. You should see a doctor. Se você tem dor de cabeça, você deveria ir ao médico. You have an earache. You have an earache, a headache. You should take a rest. Você deveria descansar. You should take a medicine, aspirin. Tomar um remédio, uma aspirina. Então, é conselhos, tá? Você deveria fazer alguma coisa. Já o must é usado quando a pessoa tem que fazer aquilo, ou seja, uma obrigação, tá? Here, must. We use must to express an obligation, uma obrigação, tá? Example, you must pay attention to what the teacher says. Você tem que prestar atenção quando o professor está dizendo, ok? Must. Então, you must wear uniform. Você tem que usar uniforme, ok?
When you travel abroad, you must, okay, take a visa, ter visto, take a passport, ok, passaporte, must, dependendo do lugar que você for, ok, must. Já o have to ele tem um significado muito parecido com o must, tá? Mas não chega a ser uma obrigação, mas é uma coisa que você tem que fazer, certo? We use have to talk about necessidade, necessity. Example, if you don't know a word in English, you have to look it up at dictionary. Se você não sabe uma palavra em inglês, você tem que dar uma olhadinha no dicionário. Você tem que fazer isso. Mas não é uma obrigação, porque hoje a gente tem outras opções de pesquisa. Tem o Google Tradutor, né? Enfim, internet, aplicativos. Tá? Então não é uma obrigação, você tem que procurar um dicionário. Você pode procurar em outros lugares. Tá? Então por isso que ele tem um significado similar com o must, mas ele está um degrauzinho abaixo, tá? Então esses modais aqui, olha a estrutura então, gente. Vamos começar lá em cima no should, no exemplo. Tá vendo o modal should? Olha o verbo escutar, listen, tá na forma base. Não precisei acrescentar s, não precisei acrescentar is, nada. Ele vai ser listening para I, you, he, she. Vamos supor que fosse aqui, ó. I should listen. He should listen. Não mudou nada. She should listen. Diferente do simple present, que no simple present, na forma afirmativa, você tem que adicionar, quando for terceira pessoa, S, ES, enfim, aquilo que vocês já conhecem. Então, quando você usa o modal, não precisa. Olha aqui no exemplo do must. Here, you must pay. Pay é prestar, ok? Pay attention, prestar atenção. Então não precisa, não adicionamos S nem nada. E na questão do have to, não foi adicionado nada. Por quê? Porque eu tenho a preposição to. Lembra que quando a gente usa a preposição? Lembra quando nas aulas presenciais esse ano, quando nós estávamos estudando futuro com going to? Lembram? Lembra que o teacher falava para vocês? I am going to travel. I am going to play. I am going to visit. Viram depois da preposição? To, o verbo está na forma base. Base form. A forma negativa disso tudo aqui, basta acrescentar a palavrinha not. Se você quiser agregar, juntar com o modal, você pode. No caso, fica shouldn't. Shouldn't, você não deveria. Must, ficaria mustn't. Mustn't. E no caso do have, você não coloca o have, você coloca don't have to. Ok? Beleza? Então, gente, vocês vão encontrar esse assunto no ano, no capítulo 2, Unit 2. Ok? Let me see here. Learning a foreign language. Ok? Aprendendo uma língua estrangeira. Tá? Eu gostaria que vocês fossem acompanhando essa unidade, façam a leitura desse pequeno texto, completem os exercícios na medida do possível, tá? Que o próximo vídeo que o teacher, ou a próxima aula que eu for fazer com vocês, eu posso estar corrigindo esses exercícios da unidade 2, ok? Combinado? Bye bye, see you!